Galerinha bonita, professor Marcos Cunha com vocês, mais uma vez, nesse belo projeto Fique em Casa Aprendendo, da nossa plataforma Gonçalves Dias. E galera, sempre antes de começar a nossa aula, né, eu venho trazer aquele recadinho especial para ti. Assistiu essa aula aqui, quer voltar, quer rever outras aulas, eu vou citar, por exemplo, alguns termos aí que a gente já falou, ou quer ver outras disciplinas, me procura. Tá eu e toda uma equipe disponível a ti. Onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Tem aula de geografia, matemática, português, história, todas as disciplinas para te ajudar no teu projeto de vida, no teu sonho, porque o teu sucesso é o nosso sucesso, tá certo? Então, já sabe, quer reforçar o estudo, quer relembrar alguma coisa, me procura lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, eu tô te esperando. Beleza? Galera, hoje nós vamos aí falar sobre um assunto que gera muita curiosidade, né? Principalmente para nós daqui do Brasil, já que nós vamos falar de eventos que não são tão comuns aqui, né? O que é que a gente vai falar hoje, Marcos? Nós vamos falar, galera, dos agentes transformadores do nosso relevo, os agentes endógenos e os agentes exógenos. Aí tu pode me chegar aqui, Marcos, eu nunca ouvi esse termo, endógeno, exógeno. Eu acho que eu não conheço. Mas se eu te perguntar assim, cara, tu já ouviu falar, por exemplo, em vulcanismo? Vulcões, erupções vulcânicas? Ó, com certeza. Já ouviu falar, por exemplo, em terremotos? Sim. Já ouviu falar em tsunami? Também, Marcos. Está inserido dentro desta lógica, dentro desse conteúdo. Então é uma aula aí show de bola para ti que está nos acompanhando aqui na plataforma Gonçalves Dias, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre os agentes modeladores do relevo, que vem do interior do planeta, né, que nós chamamos de agentes endógenos, mas também dos agentes que vão modelar o relevo externamente, que são os agentes exógenos, beleza? É uma aula aí sucesso. Então já sabe aquele mantra, como é que é, ó? Respirou, oxigenou, vem comigo que é sucesso. Galera, antes de qualquer coisa, antes de nós entrarmos de fato nos agentes endógenos e exógenos, a gente precisa relembrar, e nós já falamos sobre isso, que o nosso planeta, embora a olho nu pareça estático, mas ele não é. O nosso planeta ele está em constante transformação. E nós já falamos, inclusive, sobre isso, né, que os continentes, por exemplo, um dia estiveram unidos e hoje estão separados devido às forças de convecção, né, a famosa aí, teoria da deriva continental de Wegener. Isso mostra que o nosso planeta está se transformando. A mesma coisa acontece com o nosso relevo, né, os agentes aí, por exemplo, do clima, como a água, como, por exemplo, o vento, o calor e o frio, vão estar modelando constantemente a nossa superfície. Então tenha em mente, né, que o nosso planeta ele não é um elemento estático, ele está em constante transformação. Galera, e nós já falamos sobre isso, tá bom? Então, só relembrando, né, o relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, é dinâmico e está em constante transformação. Tal dinâmica deve-se aos processos internos e externos que contribuem para essa modificação, né, da nossa superfície. E aí o que nos importa hoje, né, a nossa temática de aula, né, os agentes transformadores do relevo, eles vão ser classificados de acordo com a origem de suas ações. E aí nós vamos ter dois tipos de movimentos, tá? Os agentes endógenos, tá? Vem de dentro, ou seja, são os agentes internos, né, que vão ocorrer do interior da Terra para a superfície. E, do outro lado, os agentes exógenos, ó, o termo exo vem de fora, são aqueles agentes que atuam, né, de fora, no caso da nossa superfície, são os agentes do clima. Beleza? Então, ó, facinho, respirou, vem comigo. Marcos, quais são esses agentes internos e esses agentes endógenos? Galera, nós podemos deixar muito claro que os agentes endógenos, eles vão ter origem, tá, no chamado tectonismo, ou seja, na movimentação das placas tectônicas, né? Lembra que a gente já falou sobre isso, né? O nosso planeta, né, ele está aí formado por placas tectônicas, né, que estão ali em constante movimentação. E essas placas elas vão se movimentar, né, podendo, por exemplo, né, colidir, né, nós vamos aqui mostrar, por exemplo, essa movimentação, podendo colidir, por exemplo, em limites convergentes, podendo se separar em limites divergentes, ou podendo também, né,
se no caso deslizar entre si aí nos limites transformantes. E essa movimentação gera uma série de consequências que obviamente vão afetar na superfície terrestre, beleza? Então, que movimentos são esses, Marcos? Então vamos lá, ó. Os agentes endógenos do relevo são os elementos naturais que alteram a forma do modelado superficial terrestre a partir do seu interior, né, e por isso são também chamados de agentes internos de transformação. Podemos definir esses agentes a partir do tectonismo, né, a movimentação das placas tectônicas que vai gerar os terremotos, a gente vai já falar sobre isso, né, o vulcanismo, tá certo? E os movimentos do relevo, que são aí configurados como a epirogênese e a orogênese. Marcos, nomes complicados. Fica tranquilo que é bem fácil de entender, beleza? Então, vamos evoluir. Como a gente vem explicando, né, o tectonismo é justamente vem da movimentação das nossas placas tectônicas, né? E essas placas, quando elas se movimentam, elas vão gerar consequências, obviamente, para a superfície terrestre, né? Nós temos, por exemplo, aí a formação de terremotos. Marcos, o que é um terremoto? Nada mais é, galera, do que o deslize de placas tectônicas que, quando se encontram, ó, onde as placas se encontram, nós chamamos de hipocentro, né? E nesse encontro há, obviamente, uma vibração natural. Imagina duas placas se chocando, dois elementos se batendo. Há uma vibração natural e essa vibração vai fazer com que a superfície também vibre, né? E quando esse movimento chega na superfície terrestre, nós temos aí o chamado epicentro, né? E aí nós temos a formação dos chamados terremotos ou abalos sísmicos, né? E obviamente que essa movimentação, que é uma movimentação brusca, ela vai trazer consequências de modelação para a superfície terrestre, beleza? Então, vamos aí sintetizar esse raciocínio. Então, o tectonismo, né, é conceituado como um conjunto de fenômenos relativos ao movimento das placas tectônicas, já falamos, né, que nada mais são do que as várias fissuras pelas quais se segmenta a nossa crosta terrestre, tá certo? A interação entre as diferentes placas provoca uma série de transformações gradativas na forma do relevo, né? Consequências desse tectonismo são os abalos sísmicos, né, os terremotos, o vulcanismo, além também da movimentação do relevo, como orogênese e epirogênese, beleza? E aí tu me pergunta, Marcos, qual é a diferença de um terremoto para um tsunami? A primeira coisa, galera, é que a gente deixa muito claro que ambos, tá, são terremotos, ambos são abalos sísmicos. A diferença entre eles é que, quando há o hipocentro, ou seja, quando as placas se encontram, surge a vibração. Só que o epicentro de um tsunami acontece no oceano, galera, tá certo? E essa movimentação faz com que a água se movimente em direção à costa, tá bom? Então, qual é a diferença de terremoto para tsunami? No terremoto, o epicentro, no caso aqui, seria, né, na superfície, né? Enquanto o tsunami, o epicentro vai ser no fundo do oceano, galera. É só tu imaginar, por exemplo, uma bacia de água, tu dá uma porradinha nela embaixo, ela vai deslocar a água. Vai deslocar para onde, Marcos? Para as bordas, né? A mesma coisa acontece com o tsunami. As placas se chocam, né? E a água ela vai ser deslocada para as áreas mais rasas, né? Formando aí essas grandes ondas. Beleza? Então aí, ó, tectonismo facinho de entender, né? Outro processo, galera, também gerado aí pelo esse tectonismo, consequência dele, dessa movimentação de placas tectônicas e que também altera, né, o nosso relevo, a nossa superfície, é o vulcanismo, galera, tá? Marcos, o que é esse que define esse vulcanismo? Nada mais, galera, do que a ascensão do magma, lembra, né, olha, estruturas internas da Terra. No interior do nosso planeta, ali tu tem, né, o manto, né, que na realidade é o magma, né, em estado pastoso, ou seja, alta temperatura e pressão, e quando há uma fissura, ou seja, uma abertura, esse magma ele acende a superfície, né? Lembra do exemplo da panela de água que eu te dei? O fogo ali, né, que seria o núcleo, o calor do núcleo, a água, que seria o manto, né, em alta temperatura, e a tampa da panela, né, que seria a crosta. Imagina, tá ali bem quente, imagina quando tu tira a tampa de uma vez só, o que acontece? Aquele vapor de água sobe rapidamente, né? A mesma coisa acontece com o vulcanismo, galera, tá? Então, quando há uma fissura, gente, tá? Esse magma ele acende a superfície. Marcos, onde é que nós vamos ter aí a presença de vulcões de maneira geral? Nós vamos apresentar ali, galera, normalmente em áreas de borda de placas, tá certo?
tanto em limites divergentes, quando as placas se separam e o magma acende, mas tu pode ter em limites convergentes também, tá? Quando as placas se encontram, há uma fissura e esse magma ele vai passando até ele chegar à superfície. Beleza? E, obviamente, esse magma, quando chega à nossa superfície, ele vai alterar consideravelmente a nossa superfície, o nosso relevo. Como vocês podem ver aqui, a formação de uma rocha vulcânica extrusiva, tá, galera? Que nós conhecemos aí como basalto. Extrusiva por quê, Marcos? Porque ela se consolida na superfície terrestre, ou seja, aconteceu o derrame vulcânico, né, ocorreu aí o magma, ele saiu à superfície, ele chega em alta temperatura e ele vai se consolidar agora na temperatura e pressão do nosso ambiente. Beleza? Então, bora sintetizar isso aí, né? O vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, é endógeno, né? Quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça, ou seja, esse magma chegando à superfície. É importante ressaltar que o vulcanismo, juntamente com o tectonismo e os abalos sísmicos, compreende os agentes internos modeladores do relevo, e o fenômeno em questão acontece, na maioria das vezes, em locais onde há encontro de placas tectônicas, nas suas bordas, tá certo? E aí uma representação clara do como o vulcanismo acontece, né? Alta pressão, a câmara magmática, ocorre a fissura, ou seja, o espaço, e esse magma acende a superfície, como vocês podem ver aqui na representação real. Beleza? É um fenômeno aí, né, que chama muita atenção aqui no Brasil. Marcos, terremotos e vulcões, a gente tem aqui no Brasil, galera, nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né? Terremotos, o Brasil pode sim sofrer terremotos, mas apenas terremotos de baixa intensidade, tá certo? Por quê? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Onde é que nós vamos ter terremotos de maior intensidade? Nas áreas de borda. E o vulcanismo, Marcos? Nós temos aqui vulcões ainda inativos, tá, galera? Ou seja, já no período de fragmentação, né, do nosso continente, aí, da teoria da deriva continental, já surgiu o vulcanismo, mas hoje aqui é uma região estável, beleza? E para a gente finalizar, galera, os agentes endógenos, a gente vai falar agora sobre a epirogênese e a orogênese. Marcos, que termos complicados. Será que eu vou lembrar? Vai, gente, é bem facinho, tá? O que é essa epirogênese, primeiramente falando? Gente, epirogênese é a movimentação vertical do nosso relevo, tá certo? Ou seja, nós temos ali uma placa tectônica e devido às forças internas, essa região ela pode ascender, o que nós chamamos de soerguimento, ou seja, subir, tá certo? Ou ela pode também descer, tá certo? Devido ali ao acomodamento dessas placas tectônicas. Quando o nosso relevo ele faz essa movimentação, uma placa tectônica apenas, soerguendo, subindo ou descendo em maneira vertical, nós temos o que chamamos de epirogênese ou movimentos epirogenéticos, beleza? E o que é a orogênese, Marcos? Orogênese é a movimentação horizontal do nosso relevo, galera, tá? A grande questão da orogênese, ela vai acontecer normalmente quando há pressão de placas tectônicas e esse relevo ele acaba, ó, se dobrando, galera, como vocês podem perceber aqui. A orogênese ela está diretamente relacionada com a formação, galera, de dobramentos modernos, de montanhas, certas maiores altitudes do nosso planeta. Tanto que tu pode encontrar em prova, atrelado, dizendo assim, os movimentos orogenéticos, ou, por exemplo, dobramentos orogenéticos, já sabe, é montanha, é dobramento moderno, beleza? Então, para sintetizar, epirogênese, movimento vertical do nosso relevo, né, uma placa tectônica, devido ao processo de acomodação aí, o relevo pode subir ou pode descer. Eu tenho epirogênese. Orogênese, movimento horizontal, né, do nosso relevo, duas placas tectônicas se encontrando, a pressão, esse relevo ele se dobra, beleza? Então, é muito fácil, né? Orogênese e epirogênese, ou simplesmente orogenia e epirogenia, são tipos de classificações de movimentos tectônicos. Orogênese, movimento interno da Terra, que são de curta duração, e caracterizam-se pelo choque de duas placas, e o mais importante, com movimento horizontal, tá? Responsáveis pela formação de grandes cadeias de montanhas e cordilheiras, né? Os chamados dobramentos modernos.
Enquanto a epirogênese, movimentos de longa duração, com a ocorrência de movimentos verticais, tá certo? Provoca o soerguimento, ou seja, quando o relevo ele sobe, ou a subsidência com o rebaixamento, costuma ocorrer em terrenos estáveis e de formação geológica antiga. Beleza? Agentes endógenos aí, eu não te falei que tu já conhecia esses agentes endógenos? Beleza, né? Vamos falar dos agentes exógenos agora. Exo, o próprio nome já diz, né? São os agentes externos, ou seja, que ocorrem aí na superfície. A primeira coisa que eu te digo, galera, os agentes exógenos são aqueles que vão modelar o relevo pelos elementos do clima. Quem são esses elementos que vão fazer essa modelação, Marcos? É a água, é o vento, é o calor, é o frio. Todos esses elementos em contato com a superfície vão também fazer essa modelação. E uma questão importante, galera, tá? Quando este relevo, quando essas rochas, elas são modificadas, tá, pelos agentes do clima, nós damos o nome de intemperismo, galera, tá certo? Vamos sintetizar isso aqui para a gente finalizar falando do intemperismo. Olha aí, ó. Agentes exógenos da Terra são os elementos da natureza que atuam na transformação do modelado superficial da Terra, responsáveis pela modelação da costa também, e o principal agente é o clima e seus elementos, a água, o calor, o frio e o vento, ou seja, ocorre da superfície, né? A modelação do relevo e suas rochas é denominado de intemperismo. E aí nós podemos classificar o intemperismo em 3 tipos, galera, tá? Intemperismo químico, físico e biológico, que é bem facinho de entender. Vem comigo para a gente fechar com chave de ouro, tá certo? Respirou? Vem comigo. Marcos, o que é o intemperismo químico? Eu já sei que o intemperismo é a modelação da superfície, a quebra das nossas rochas, né? E o que seria essa modelação de forma química? Nada mais é, galera, do que a modelação desse relevo, ou seja, a quebra dessas rochas, com a sua alteração química, a alteração da sua composição química. Dos elementos do clima, só tem um que consegue fazer isso. Quem é? É a água, galera, tá certo? Então, uma característica marcante do intemperismo químico, galera, vai ocorrer em áreas de alto índice pluviométrico, que tu tem muita água. Então, a água ela vai quebrando a rocha e também vai alterando a sua estrutura química. A partir daí, eu tenho o intemperismo químico, tá certo, galera? E o intemperismo físico, Marcos, como vocês podem ver bem aqui nessa imagem, qual é a grande diferença? É justamente o oposto. Enquanto no químico eu tenho a modelação do relevo com a alteração da sua estrutura química da rocha, no físico não. Eu tenho a modelação do relevo, mas eu não altero a sua composição química. Quem é que vai fazer isso aí, Marcos? Quais são os agentes do clima? É o vento, galera, tá? A erosão eólica, é o calor que faz com que os corpos se dilatem, é o frio que faz com que esses corpos se contraiam, galera, tá certo? Com o passar do tempo, essas estruturas vão se modificando. Uma questão importante, o intemperismo físico é chamado de intemperismo mecânico, galera, tá? Por quê? Porque as rochas elas vão ser quebradas, mas eu não vou ter a sua alteração química. Uma dica bacana de prova. Marcos, onde é que eu vou ter a maior presença de intemperismo físico? Em áreas de baixo índice pluviométrico, ou seja, em áreas mais secas, galera, tá certo? Então, por exemplo, áreas desérticas, né? Áreas semiáridas, eu tenho muito a presença do intemperismo físico, galera, tá certo? Porque a água é um equilibrador natural de temperatura. Então, por isso fica mais quente durante o dia, mais frio durante a noite. As rochas elas vão quebrando pouco a pouco. E aqui, por exemplo, a gente tem um Inselberg, né? Uma formação aí, né, do relevo formada pelo vento que vai pouco a pouco erodindo essa estrutura. E para a gente fechar com chave de ouro, o intemperismo biológico. Só por olhar a imagem, eu acho que tu já vai conseguir entender. O intemperismo biológico, galera, nada mais é do que a modelação desse relevo, a quebra dessas rochas pelas árvores, pelas raízes das árvores, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho áreas de grande floresta, como a própria área amazônica. Quando essas árvores começam a crescer, elas vão erodindo essas rochas pouco a pouco. Então, quando tu tem uma raiz, por exemplo, como a gente pode perceber bem aqui nessa imagem, quebrando essa rocha, modificando esse relevo, eu tenho ali o chamado intemperismo biológico, galera, beleza? Então, aí, ó, intemperismo químico, físico e biológico. Marcos, para a gente fechar, pode ocorrer 2 tipos de intemperismo ao mesmo tempo? Pode, galera. Por exemplo, em áreas que chove bastante, como intemperismo químico, a tendência é que eu tenha também
crescimento da vegetação. Então, o intemperismo biológico aí também ele pode ocorrer em grande quantidade também, beleza? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida, me procura na plataforma. Tamo junto, valeu!